Um pai viúvo, cansado, derrotado e humilhado na frente dos próprios filhos, é expulso de onde pensava ser o único lugar seguro que ainda restava. Com vergonha, medo e as crianças chorando, ele entra na escuridão da floresta, não porque queria, mas porque não tinha outra escolha. Mas é quando tudo parece perdido, quando o frio aperta, quando o silêncio pesa, que algo impossível acontece. No meio da mata, no fundo de uma trilha que ninguém mais usaria, um brilho estranho surge entre as árvores. As crianças ficam imóveis. O pai sente o coração acelerar. E antes de dar meia volta, ele tropeça, literalmente, naquilo que mudaria sua história inteira. Algo que ninguém acreditaria. Algo que ninguém explicaria. Algo que só uma família quebrada seria capaz de entender. Se prepare, porque o que esse pai encontrou naquela noite não é o que você imagina. E essa história vai te provar que o destino tem maneiras misteriosas de agir, principalmente quando a vida tenta destruir quem já perdeu demais. Aquela noite parecia mais pesada do que todas as outras. O céu estava tão escuro que as estrelas pareciam ter desistido de brilhar, como se até elas tivessem vergonha de presenciar a humilhação de um homem que já tinha perdido quase tudo. O pai caminhava devagar, com o peito apertado, tentando esconder das crianças o tremor que dominava suas mãos. Ele segurava os dois filhos pelos braços, não porque eles precisassem de ajuda para andar, mas porque ele precisava sentir que ainda tinha algo para proteger. Sentia que, se soltasse, talvez o mundo arrancasse deles também. O vento frio da noite pesava contra o rosto dele, mas não doía tanto quanto as palavras que ouviu algumas horas antes, palavras duras, carregadas de desprezo, cuspidas como se fossem sentenças. Ele podia ouvir cada uma delas ecoando dentro da mente, batendo contra o coração como pedras. Você não é bem-vindo. Leve seus filhos e desapareça. Gente como você só traz problema. Ele tentou manter a cabeça erguida quando foi expulso, mas a vergonha queimava por dentro. Não era pelo orgulho ferido, era pelo olhar assustado dos filhos, que tentavam entender por que o único adulto que deveria protegê-lo estava sendo tratado como se fosse invisível, como se não tivesse valor algum. A vida tinha sido cruel com aquela família, desde que a esposa morreu. Tão de repente, tão injustamente, ele não encontrou mais estabilidade. Tinha perdido o emprego, a casa, as contas atrasaram, e ele passou a aceitar qualquer trabalho que aparecia, enquanto tentava esconder sua dor dos filhos. Ele não queria que eles crescessem sentindo o peso do fracasso, não queria que carregassem nas costas marcas que não pertenciam a eles. Mas a realidade não respeita desejos. A realidade simplesmente cai sobre a cabeça de quem já está de joelhos. Ele caminhava pela estrada de terra, e cada passo parecia mais longo que o anterior. Os filhos estavam em silêncio, mas ele sabia que as crianças entendem mais do que mostram. Elas sentem o que os adultos tentam esconder, e eles sentiam o medo dele. A lua finalmente apareceu entre as nuvens, iluminando um pouco o caminho. Mesmo assim, não havia direção. Eles não tinham para onde ir, nenhuma casa, nenhuma família, nenhum amigo, nada além de uns poucos objetos guardados em uma mochila velha. Nada além da coragem silenciosa que o pai tentava encontrar dentro do próprio coração. Quando avistou a entrada da floresta, hesitou. Aquela mata não era um lugar seguro, e ele sabia disso, mas era o único lugar onde ninguém iria expulsá-los. O único lugar onde poderiam descansar sem medo de olhares julgadores, sem portas sendo fechadas na cara. Ele respirou fundo, apertou a mão dos filhos e disse com uma voz que não parecia sua: "Vamos por aqui só por hoje. Amanhã a gente decide o que fazer. Eu prometo." Eles entraram na trilha estreita, onde o cheiro de madeira úmida, folhas molhadas e terra fresca se misturava ao silêncio profundo da noite. A cada passo, ele olhava ao redor, tentando manter a calma. E mesmo assim, algo no ar parecia diferente, como se a floresta estivesse viva, observando, esperando. Não havia barulho de animais, nem canto de grilos. Apenas o som dos próprios passos e o eco distante de um coração marcado pela dor. As crianças começaram a perguntar baixinho se estavam longe, se a mãe teria medo daquele lugar, se o pai realmente sabia para onde estava indo. Ele respondia com carinho, mas a própria voz tremia. Ele dizia que estava tudo bem, que nada ia acontecer, que a floresta era só um lugar de passagem. Mas dentro de si, ele sabia que não podia prometer nada.
Eles caminharam bastante, até que os pés das crianças começaram a doer. O pai decidiu parar perto de uma clareira onde a lua iluminava o chão. Ele tirou a camisa e fez uma pequena cama improvisada com ela. Depois, colocou os filhos para descansar e sentou-se encostado em uma árvore. Sente-se derrotado. Tudo o que queria era dar segurança aos filhos, mas a realidade parecia zombar dele. Fechou os olhos por alguns segundos, tentando segurar as lágrimas. Não podia chorar, pelo menos não na frente deles. Ele precisava parecer forte, mesmo que estivesse quebrado por dentro. A dor de perder a esposa já era grande demais. Ver os filhos passando necessidade aumentava o peso de maneira insuportável. Mas então, algo estranho aconteceu. Uma luz suave apareceu entre as árvores, não forte o suficiente para assustar, mas intenso bastante para chamar a atenção. Ele abriu os olhos devagar, acreditando que era só imaginação causada pelo cansaço. Mas a luz continuava ali, imóvel, silenciosa, como se chamasse por ele. O pai se levantou devagar. Olhou para os filhos dormindo. Depois olhou novamente para a luz. Algo dentro dele dizia para não se aproximar, mas outra parte, a parte que já não tinha nada a perder, sentia que precisava ir. Ele deu 2 passos, depois mais 2, caminhando com cuidado. O chão estava úmido e a floresta parecia observar cada movimento. A luz ficou um pouco mais forte. Seu coração acelerou. Ele respirava rápido, a cada passo tentando imaginar o que poderia ser aquilo. Uma fogueira esquecida, alguém acampando, algum brilho de metal refletindo a lua, ou algo completamente diferente. Ele se aproximou mais, e quando estava quase perto o suficiente para tocar, tropeçou. Caiu com força no chão, levantando um cheiro forte de terra úmida. A luz piscou uma vez, como se reagisse ao movimento dele. Por um segundo, ele ficou deitado, tentando entender o que tinha acontecido. Depois levantou devagar e percebeu que tinha tropeçado em algo escondido entre folhas e raízes. Ele afastou os galhos com a mão e sentiu o coração parar por um instante. O objeto não era comum. Não parecia abandonado. Não parecia de alguém perdido. Era antigo, mas brilhava como se tivesse sido colocado ali recentemente. Era pesado, frio ao toque, e carregava símbolos que ele nunca tinha visto antes. Símbolos que pareciam se mover quando a luz os atingia. Ele tocou mais forte, tentando entender, e no mesmo instante, um calor suave percorreu a palma da mão dele. Não era desconfortável. Era familiar, quase reconfortante. Como se aquele objeto reconhecesse o toque dele, como se estivesse esperando por ele. O pai sentiu um arrepio subir pela espinha. Levantou o objeto e a luz se intensificou, iluminando parte da floresta. Sentiu o coração bater de um jeito diferente, não de medo, mas de algo parecido com esperança. Uma sensação que ele não sentia há muito tempo. Ele olhou para o caminho de volta, e naquela pequena clareira onde os filhos dormiam, algo também mudava. A lua brilhava mais forte ali, como se protegendo as crianças. Como se a própria natureza tivesse decidido abraçar aquela família que já tinha sofrido demais. E de repente, ele percebeu algo que fez seu corpo inteiro tremer. As folhas ao redor não estavam quietas. Elas se moviam devagar, mesmo sem vento, como se algo estivesse prestes a surgir. Como se o milagre que ele jamais esperaria estivesse começando ali, naquele exato momento, naquela exata trilha. Ele apertou o objeto contra o peito e, por um instante, sentiu a presença da esposa. Não uma voz, não uma visão, apenas uma sensação profunda, intensa, como se ela estivesse ali, segurando sua mão, dizendo sem palavras: continue, confie. O pai respirou fundo, com os olhos marejados, e caminhou de volta para os filhos. Mas agora, a floresta não parecia mais tão escura. O medo não parecia mais tão grande. E pela primeira vez em muito tempo, o coração dele carregava não apenas dor, mas também uma pergunta que mudaria toda a sua vida. A floresta estava mais silenciosa do que antes. Não o silêncio comum da noite, mas um silêncio que tinha peso, como se cada árvore estivesse esperando o próximo passo dele. O pai caminhou devagar até a pequena clareira onde os filhos dormiam profundamente, iluminados pela lua que parecia mais brilhante do que o normal.
Ele se ajoelhou ao lado deles, ainda segurando o objeto misterioso contra o peito, sentindo o calor suave pulsando através dele, como se tivesse vida. Por um momento, ele ficou apenas observando os filhos. Os rostos tranquilos, as respirações leves, o jeito inocente como dormiam sem saber da tempestade que o mundo tinha jogado sobre aquela família. Aquilo apertou seu coração. Ele sentiu uma mistura de gratidão e dor, e percebeu algo que nunca tinha sentido com tanta força. Não importava quão escura fosse a estrada, ele jamais desistiria deles. Quando se levantou, o objeto brilhou novamente, mas dessa vez de forma diferente, menos como luz e mais como um sinal. O pai não sabia explicar, mas sentia, lá no fundo da alma, que havia um propósito naquela descoberta. Nada na vida dele tinha feito sentido nos últimos meses, mas agora, naquela floresta, algo estava começando a se conectar. Ele olhou ao redor e notou algo estranho no solo, alguns metros à frente. A luz do objeto refletia ali, como se mostrasse um caminho escondido sob folhas e galhos. Era como se alguém tivesse passado por ali recentemente, embora tudo parecesse abandonado. Com cautela, ele se aproximou, afastando a vegetação com as mãos. Encontrou marca de passagem, não de animais, mas de pessoas. O coração dele acelerou. Seguir rastros no meio de uma floresta à noite não era uma decisão inteligente. Ele sabia disso, mas a sensação interna, aquela espécie de intuição profunda, dizia que precisava continuar. Não era curiosidade comum, era um impulso que parecia vir de algo maior do que ele. Como se esse milagre não estivesse ali por acaso. Antes de avançar, ele voltou até os filhos e os acordou com cuidado. Eles estavam sonolentos, mas não choraram. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, sentiram uma calma diferente vindo do pai. Ele explicou que precisavam caminhar mais um pouco, mas que não estavam sozinhos. E quando o filho mais velho perguntou: "Papai, essa luz é perigosa?" Ele respondeu com a voz firme e gentil que a vida nunca tinha conseguido quebrar: "Não, essa luz veio para ajudar a gente." Com as crianças perto dele, seguiram pela trilha iluminada. A cada passo, o brilho aumentava um pouco, guiando-os como se soubesse exatamente para onde deveriam ir. A estrada parecia ganhar forma. O que antes era apenas escuridão agora se tornava um caminho estreito, mas possível, revelado apenas para quem tivesse coragem de segui-lo. No fundo de tudo, o pai sentia algo que não sentia desde a morte da esposa: esperança. Não aquela esperança frágil que desaparece com o primeiro vento, mas uma esperança verdadeira, que nascia devagar, como uma chama protegida pelas próprias mãos. As crianças, mesmo cansadas, começaram a olhar ao redor com curiosidade. A luz refletia nas folhas, criando sombras suaves que dançavam com o movimento da brisa. O ar parecia mais leve, o cheiro de terra e madeira mais acolhedor. E mesmo que ainda estivessem perdidos, aquela trilha escondida parecia menos assustadora do que qualquer rua cheia de pessoas que os desprezaram. Depois de caminhar por um tempo, chegaram a uma área onde a vegetação se abria de forma inesperada. Ali, no meio da floresta fechada, havia uma pequena construção de madeira, antiga, mas firme. Parecia ter sido abandonada há muito tempo, porém não estava destruída. As janelas estavam fechadas, mas surpreendentemente inteiras. A porta estava entreaberta, como se tivesse sido deixada assim propositalmente. O pai respirou fundo. Algo naquela casa parecia familiar, embora nunca tivesse estado ali. Ele segurou a mão dos filhos e se aproximou devagar, como se a cada passo precisasse confirmar se aquilo era realmente real. A casa parecia esperar por eles. Não de forma assustadora, mas de forma acolhedora, como se fosse o refúgio escondido no meio de um mundo cruel. Quando empurrou a porta, ela rangeu, mas não caiu. O interior estava escuro, exceto por pequenos pontos onde a luz da lua entrava entre as frestas da madeira. Havia poeira, mas também havia algo mais: organização. Alguém já tinha usado aquele lugar. Alguém que se preocupava com ordem, com limpeza, com proteção. O objeto em sua mão brilhou novamente. Desta vez, o brilho refletiu direto em um canto da sala, revelando algo coberto por um pano cinza. O pai se aproximou devagar, sentindo o coração bater forte no peito. Cada passo parecia puxar memórias que ele não reconhecia, como ecos de uma história que não era dele, mas ao mesmo tempo era.
Com as mãos tremendo, ele puxou o pano, e o ar saiu do peito dele. Ali havia suprimentos, mantimentos, roupas limpas, cobertores até remédios básicos. Nada luxuoso, mas tudo organizado com cuidado, como se alguém tivesse preparado aquele lugar com carinho. As crianças entraram atrás dele e ficaram em silêncio, observando com os olhos arregalados. O filho mais novo perguntou, quase sussurrando: Papai, isso é pra gente? O pai não sabia responder, mas dentro dele algo dizia que sim. Tudo ali parecia feito para alguém que, como eles, estivesse fugindo da dor, da rejeição, da perda. Aquele lugar parecia entender o que é ter o coração pesado e as mãos vazias. No fundo da sala, havia uma mesa simples com um caderno apoiado em cima. Quando o pai abriu, encontrou páginas preenchidas com letras delicadas e firmes, histórias de alguém que também tinha passado por dor, por solidão, por noites escuras. E na última página, escrita com uma letra forte e calma, havia uma frase que fez os olhos dele encherem de lágrimas. Se alguém encontrar este lugar, lembre-se, nenhuma dor é o fim. Sempre existe um caminho guardado por algo maior do que nós. O pai sentiu as pernas fraquejarem. A frase parecia escrita para ele, para sua família, para aquela noite. As crianças o abraçaram, e ele finalmente permitiu que uma lágrima caísse, mas, pela primeira vez em muito tempo, não era uma lágrima de desespero. Era uma lágrima de esperança. Ele olhou para o objeto brilhando em sua mão, depois para a casa que os acolheu, depois para os filhos que eram tudo para ele, e entendeu que nada daquilo era coincidência. Talvez a vida tivesse empurrado aquela família para a escuridão, mas aquele milagre, o objeto, a luz, a trilha, a casa, estava puxando todos eles de volta para a luz. Eles tinham encontrado não apenas abrigo, tinham encontrado a primeira prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, o destino ainda guarda surpresas capazes de transformar uma história inteira. E ali, naquele refúgio escondido, ele tomou a decisão que mudaria tudo. Eles iriam recomeçar. Não importava quanto tempo levasse. Não importava quão difícil fosse a estrada. Eles iriam recomeçar juntos. E ele jamais deixaria que o mundo esmagasse o pouco de esperança que tinham acabado de encontrar. Às vezes, a vida nos empurra para fora de lugares onde acreditávamos estar seguros, e naquele momento parece apenas dor, injustiça e perda. Mas a verdade é que nenhuma expulsão é o fim. É, muitas vezes, o começo silencioso de algo que ainda não entendemos. O pai viúvo nunca pediu por milagres. Ele só queria um pouco de paz para proteger os filhos. Quando tudo ruiu, quando o mundo tratou como invisível, ele continuou caminhando. Não porque era forte demais, mas porque o amor pelos filhos não permitia que ele parasse. E foi essa insistência em seguir, mesmo cansado e quebrado, que abriu caminho para o inesperado. Um encontro, uma chance, uma luz escondida na floresta. Um sinal de que a vida ainda tinha algo guardado para eles. O milagre não estava apenas no que eles encontraram. Estava no fato de que eles não desistiram antes de encontrá-lo. A lição é simples, mas poderosa. Quando o mundo fecha uma porta com violência, a esperança abre uma trilha silenciosa. E quem continua caminhando, mesmo machucado, sempre tropeça em algo que transforma tudo. O destino recompensa quem não abandona o que ama.